amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. O que sabemos a respeito do significado das pragas do Egito? Deus disse: "Deixa ir o meu povo." Conforme narra o livro do Êxodo, as 12 tribos de Israel estavam no Egito há cerca de 430 anos, quando um novo faraó tomou o poder. Ele não honrou os acordos que o faraó anterior fizera com os filhos de Israel, especialmente por causa de José, filho de Jacó, nomeado primeiro-ministro do Egito por sua sabedoria e previsão. Esse novo faraó viu os israelitas, aliados da dinastia anterior, como ameaças potenciais ao seu projeto político. Eles tinham se tornado numerosos demais. Então o faraó lhes impôs toda sorte de trabalhos pesados. Foi aí que Deus apareceu a Moisés, um hebreu criado pela filha do faraó, que fugira para Madiã. Ele apareceu na sarça que queimava e não se consumia, dizendo-lhe que tinha visto o sofrimento do seu povo e descera para libertá-lo, e que escolhera Moisés para essa missão. Moisés opôs vários obstáculos a Deus, primeiro dizendo que seu povo não acreditaria em suas palavras, depois alegando que era gago, que não tinha o poder de eloquência e não seria capaz de convencer o faraó. Perguntou a Deus se não haveria alguma outra pessoa para essa missão. Deus foi derrubando cada obstáculo. Primeiro mandou Moisés tomar seu cajado de pastor e atirá-lo ao chão. O cajado se tornou uma serpente, e Deus mandou Moisés pegá-la pela cauda, e a serpente se tornou cajado outra vez. A seguir, ordenou que Moisés levasse a mão dentro do manto. Quando a retirou, havia lepra na mão. Colocando-a de volta no manto, estava limpa. Com esses dois atos, de um lado, Deus mostrava que estava dando autoridade a Moisés perante o povo israelita, e inclusive sobre o mal, pois a vara era sinal de autoridade sobre a ordem natural e o mal. De outro lado, a lepra era frequentemente associada com o pecado e suas consequências desastrosas. Então, sinalizava para a escravidão de Israel, que Deus pretendia levantar através de Moisés. A restauração da mão de Moisés era um estímulo para que crescesse a fé de Israel no seu Deus e se acendesse a esperança pela cura e libertação. Deus ainda disse a Moisés que estaria com ele e lhe ensinaria o que dizer ao faraó. E finalmente colocou o irmão de Moisés, Arão, para falar em lugar de Moisés. Arão assumiria o lugar de mediador entre Moisés e o faraó, paralelamente com a posição de mediador de Moisés entre Deus e Arão e todo o povo. Usando uma linguagem de aliança familiar e comprometimento com o povo, Deus deu a Moisés a seguinte mensagem para o faraó: "Tu lhe dirás, assim fala o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Eu te digo, deixa ir o meu filho para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer o teu filho primogênito." Isso está em Êxodo capítulo 4. Ao chamar Israel de filho primogênito, o Senhor deixava inferir que tinha outros filhos, mais jovens, todas as nações. O filho mais velho é que estava destinado a servir de mediador na aliança de Deus com todos os povos e trazê-los todos para o Pai divino. O plano do Senhor era fazer de Israel um povo sacerdotal, para servir todas as nações, bastando que elas cooperassem. O povo acabou acreditando que Deus tinha ouvido seu clamor no sofrimento que lhe era impingido pelo Egito. Moisés e Arão foram ao faraó com a seguinte mensagem: "Assim fala o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me faça uma festa no deserto." O faraó, no entanto, desdenhou desse Deus que lhe enviava tal mensagem e negou-se a dar a permissão solicitada, e ainda mandou redobrar os trabalhos dos israelitas, o que provocou a murmuração destes contra Moisés e Arão. Mas Deus lhes disse: "Eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o meu braço e manifestarei uma terrível justiça. Tomar-vos-ei, meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos terei libertado
do jugo dos egípcios. Introduzir-vos-ei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei a possessão dessa terra. Eu, o Senhor. Os israelitas não escutaram Moisés, porque era muito grande o seu abatimento e muito penosa a escravidão. Mesmo assim, o Pai fiel iria cumprir as suas promessas, conduzindo Moisés com vários sinais, representados por uma praga atrás da outra, a fim de que o faraó mudasse de pensamento. A primeira das 10 pragas transformou em sangue as águas do rio Nilo. Ele era identificado pelos egípcios com o deus Rapi e adorado como um ente divino. Através desta praga, o sinal era da morte do seu Deus. A seguir veio a segunda praga, em que Deus infestou de rãs todo o território do Egito, desde o Nilo às casas dos egípcios e ao palácio do faraó. Os egípcios tinham uma deusa chamada Heket, cuja forma era de uma rã. E assim foi sucessivamente, sendo os vários deuses egípcios simbolicamente aniquilados através das pragas, referidos nestas pragas, mostrando a força de Deus. Deus sempre mandava dizer ao faraó que deixasse o povo de Israel ir ao deserto, oferecer-lhe um sacrifício de louvor, com o gado, as cabras e os carneiros. Os egípcios adoravam esses animais também como divindades. Sacrificá-los no meio das cidades seria provocar-lhes uma rejeição, como acontece na Índia em relação à morte das vacas, que são consideradas sagradas. E seria ainda atrair um enorme perigo para a vida dos israelitas. Como vemos, cada praga se dirigia indiretamente contra alguma divindade egípcia. Porque nos 430 anos naquele país, o povo começara a absorver muitos dos comportamentos idolátricos da sua cultura, que era de uma religião da natureza, da fertilidade, do poder e da riqueza. As divindades eram como que os mediadores do mal, prometiam tesouros na terra e influenciavam a substituição dos tesouros do céu, ou seja, da vida eterna, a que Deus destinara a todos. Era preciso que os israelitas abandonassem esses falsos deuses, que os escravizaram interiormente, para que Deus, o Deus verdadeiro, os pudesse fazer entrar na terra prometida. E o princípio disso era o sacrifício daqueles animais considerados deuses. Mais do que libertar o povo das suas circunstâncias de escravidão material, Deus queria libertá-los da adição a esses falsos ídolos e aos bens terrenos. Como os dependentes químicos são adictos à droga. Liberto desses falsos ídolos e desses bens, o povo seria verdadeiramente livre, independentemente das circunstâncias terrenas em que vivesse. As pragas, portanto, arruinando os deuses egípcios, mostravam que o Senhor era o Deus do universo. Simbolicamente, as pragas julgaram, condenaram e mataram essas divindades, como Apis, o deus touro, Hathor, a deusa vaca, e Knum, o deus carneiro. E a praga da escuridão representou o julgamento do deus Re, o deus sol. Por fim, veio a última praga, que tirou a vida dos primogênitos. O faraó era considerado divino, e o seu primogênito era consagrado como divino numa cerimônia especial. Compartilhavam um poder e uma riqueza quase divinos. O primogênito, portanto, representava os deuses políticos do Egito. A destruição dos primogênitos, numa cultura baseada em relações de família e estruturas tribais, conduziu a um grande vácuo de poder. Os israelitas finalmente podiam escapar da escravidão. Mais importante do que isso, porém, era que não mais seriam atraídos ou seduzidos por aquele estilo de vida estéril. Deus tomou providências para proteger o seu povo dessa última praga, por meio da Páscoa que mandou celebrar, com o cordeiro sem defeito, que deveria ser comido e cujo sangue deveria ser aspergido nas portas de suas casas. Finalmente, o faraó deixou o povo partir. Mas depois mudou de ideia e mandou seu exército atrás deles. Era um homem sem escrúpulos e cheio de si. Mesmo depois de seu gado, suas colheitas e seus filhos serem destruídos, de o país estar em ruínas, ele não conseguia suportar a humilhação ao seu orgulho
e admitir que perdera. A passagem do Mar Vermelho pelos israelitas a pé enxuto foi uma pintura viva do amor e do poder de Deus, manifestado em favor daqueles que ele tinha vindo para salvar, como será o amor e o poder de Jesus Cristo na cruz. E aí seguiu-se o início da travessia no deserto. O povo tornou a murmurar contra Deus e contra Moisés e Arão, e a providência de Deus não se deixava vencer. Fez brotar água da rocha, deu-lhes o maná e as codornizes como alimento. A cada crise de fé, o Pai conduzia pacientemente o seu povo para dar um passo a mais. Israel precisou aprender sobre o amor de Deus através do meio mais difícil, porque vivia quebrando a aliança. E Deus não queria libertar Israel apenas da escravidão física do Egito, como uma cirurgia maquiando o exterior. Seu objetivo era maior do que trazê-los à terra prometida. Queria que eles confiassem apenas nele. É uma lição para os homens de todas as épocas. Deus nos ama como somos, mas também nos ama demais para nos deixar como estamos, quando permanecemos escravizados internamente a qualquer tipo de ídolo. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.